Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta terceira edição do podcast Chamem Todos. Já sabe que está a ser produzido pela Cap Media. Fala para vocês a Dionísia Vitor. Bem, eu vou lançar aqui um desafio para vocês, mas para vocês cumprirem e abraçarem esse desafio, têm que se inscrever no nosso canal do YouTuber e assim vão respondendo o desafio que eu vou lançar para vocês. Encosta aqui meu cameraman, boa. Beber é pecado, sim ou não? Deixem as vossas respostas porque o nosso convidado também aqui está já se bem preparado para o nosso assunto de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, tranquilo? Bem tranquilo. Está a sentir frio ou nem por isso? Não, agora que o programa começou, acho que também já estou a receber o feedback. O assunto positivo. ficou quente? Não, ficou quente. Tendo em conta o tema, acho que agora começamos de forma diferente. Boa, faça lá a tua apresentação aos nossos internautas, Muito de bem. certeza querem saber quem é o Afonso. Bom, eu sei que depois da minha apresentação vamos falar sobre o alcoolismo, é um assunto muito sério. Afonso Pedro é meu nome, não é? Afonso Pedro Kosenga, engenheiro civil, futuro não muito distante daqui. E o tema, na verdade, vem de propósito naquilo que também nós acusamos lá do outro lado, que é o circular. Né? Na engenharia civil nós também falamos sobre os cuidados do alcoolismo, isso é mais para frente. A princípio, são os dados que não posso passar agora. Ok, repito ainda, consequências do consumo excessivo do álcool no seio dos jovens. Afonso, como é que tu analisas essa situação? Isso é perigo. Isso é perigo. E é uma preocupação muito grande. Perigo, perigo, perigo. Bem, prontos, tem-se dito que os jovens às vezes dizem não, eu só bebo nas festas, quando vai na festa, como se diz, enquanto o esqueleto não cair, também não vai parar de beber. Como é que você vê esse jovem? O que é que tem a dar amanhã no país, na família, que estão na luta de quem bebe mais? Dado a agressão, né, passo aqui o termo, que esses miúdos estão a ter sobre o efeito do álcool, essa competitividade entre eles, mano, isso está a matar muita gente. Está a matar muita gente. E esses miúdos, eles não querem beber simplesmente para apreciar, né, a bebida. Eles querem beber, na verdade, para, como tem se dito, querem estar engasados. Então, se esse é o termo que eu posso usar, querem estar engasados para efetivamente depois terem os resultados que é aquilo que nós aqui queremos falar sobre dentro daquilo que é o excesso, que são as consequências nada boas. Okay. Será que existe como eu posso dizer, uma medida própria de consumir as bebidas alcoólicas? Ou como é que isso funciona? Bom, as autoridades competentes poderiam até ter essa ideia. O problema são esses putos. Não querem saber sobre regras, sobre conduta, sobre como, quando, com que idade. A nossa Constituição defende que a maioridade é atingida aos 18 anos, mas vemos jovens atropelar esse princípio. Aqui também entra outra preocupação do descontrole total que existe aqui na nossa cidade, Luanda particularmente. Olha, achas que a família, olhando pela situação dos jovens, e também aqui podemos incluir adolescentes, a inclinação, ou seja, a força que eles estão a ter para beber, será que a família também acaba tendo culpa por essa inclinação destes jovens? Acho que não. Defendo que não, porque esses miúdos quando bebem já não existem, eles já não veem perigo. Ou seja, há uma alteração naquilo que é a visão de quem é pai e de quem é mãe. Automaticamente, se for um rapaz a consumir o álcool, ele é o pai de casa. Atropela tudo e a todos, porque está sob efeito de álcool, que já se considera uma alteração grave, e nesse período não há respeito de ninguém. Ou seja, nesse período as famílias perdem peso, porque o rapaz ou o miúdo, esse puto, já está sob efeitos, já não é ele. Então, as ações dele só se poderão repercutir quando, se possível, o excesso do álcool passar. E que também não se garante se passa, porque defendem que a única forma de tirar a ressaca é mais uns pacotes. Mas olha, os jovens, ou seja, os jovens adolescentes têm um comportamento bipolar, acho que posso dizer isso. Em casa são outras pessoas,
Quando estão com os amigos são outras pessoas, quando estão na escola também são outras pessoas. E às vezes os professores notam que o comportamento do menino, da menina ou do menino nesse caso, alterou de uma forma assim, uau, e às vezes o segurança lá quer revistar na pasta, tem lá uma garrafa de whisky. E a mãe às vezes chamam-lhe a atenção e diz que o meu filho não faz isso. Você acha que essa mãe está a proceder da melhor forma possível? E esse seria o método certo para ela reagir quanto a essas situações? Vou já responder essa questão, mas antes deixa-me defender aqui algo. Não é a escola que vai trazer conceitos de conduta, não é? Porque caráter nós aprendemos em casa, não na escola. Se na verdade o aluno não tiver um caráter, né, ou o jovem, ou o miúdo não tiver um caráter adequado, apetrechado, então nós teremos dificuldade de poder reenquadrar ou enquadrar, se não podemos dizer, esse menino naquilo que é o caminho certo. Por quê? Há uma desvinculação, há uma alteração de princípios que automaticamente colocam. E esses miúdos, na verdade, eles não estão só ir à escola só para estudar. E aí devem chegar lá, fazer tudo e muito mais. Dá dentro da mochila, já tem, se não mesmo agora já se pode considerar que também há convênio com os próprios seguranças. Ele já pode entrar dentro da sala de aula, se não mesmo no portão, quando deveria ser um lugar com princípios bem rigorosos, mas há um atropelamento desse princípio porque passa-se uma micha, né, se podemos aqui considerar, passa-se uma micha, 500, 50, 100, e a mochila do puto passa sem ser revistado. E aí está o quê? Está a garrafa, né, de whisky, está aí o pacote de besta, agora tem ali também o bangaço, o tanga whisky. Então, é uma mistura, quer dizer que nós estamos dentro de uma sociedade que o controle ainda é de merecer, Então, uma grande preocupação, né, para todos nós, só para não dizer para as autoridades, é para todos nós, porque somos pai, filho, e automaticamente, então, essa preocupação recai a todos nós. E olha, falaste de uma coisa que chamou minha atenção, a questão do bebeste. Não sou jovem, mas o bebeste, acho que dentro do mercado é a bebida com um preço assim mais barato. Acho que é a bebida dos putos. Dos putos? Eu não sei se alguém que está me acompanhando nessa altura, né, concordem comigo, vocês que são aí do Guime, são aí da Guime no caso, né, são aí do bairro, vocês sabem que o The Best é qualquer sítio, uma esquina, nós temos aí a cantina, né? Agora, os próprios adultos que poderiam dar princípios, né, de criar uma rigorosidade mais apetrechada nas vendas, né, desses pacotinhos, são os mesmos que chamam os putos e passam assim às escondidas. Então, onde é que está o problema? Na juventude, nos adolescentes, não nas crianças, porque nós até usamos, né? Eu já vi adultos a mandarem menor de idade para comprarem aquilo que poderia ser comprado por um adulto. Então aqui é uma distorção de princípios que vai dar um trabalho muito grande. Então, deixa eu ver se eu percebi. Queres dizer que, de parte, a família também tem culpa? A família perde o descontrole por conta das ocupações, né? Os pais saem cedo, voltam tarde, e esse princípio de cumprir com aquilo que é deveres de pais como provedores da família, nessa luta, nessa correria toda, tem criado esse descontrole, bem que poderia ser o período para a conversação com os mesmos miúdos, não. Então afirma-se, acusa-se a questão do cansaço, logo não se sabe o que terá ocorrido ao longo do dia, né? Nós temos, hoje em dia, eu vivo aqui bem perto do Mundial, para quem conhece, né? O Mundial tem aí a Praça Nova, tem aí putos que chegam em casa no dia seguinte. Então, como é possível, dentro de uma casa, o filho entra depois do pai? O pai já está a dormir. E os putos estão mesmo a pular muros, a bater o portão com ferro, se não houver feedback do pai, salta o muro, passa a noite fora do quintal e o pai acorda e na boa. Mas às vezes, eu digo assim, isso acontece. O filho só fica 2, 4 dias fora de casa, quando dentro de casa não há uma regra, porque tem que haver regras, não achas que no seio familiar tem que haver regras? Eu, quando estava a vir, me deparei aí com um caso, aí tem um resort, e lá são adolescentes e jovens, e meninas, rapazes a beberem assim, sem mais se esconder, abrirem aquele pacotinho aí de whisky que acabamos de falar, do bebeste, e colocam no copo como se fosse, sei lá, uma maneira de embelezar. E eu acredito que os pais nem sabem. A filha, essas horas, despediu: papá, eu estou aí numa festa, ou estou aí na casa de uma prima, estão ali a girar, como se diz, estão na drena. Se o pai vê aquela situação, eu acho que não vai acreditar naquilo. Percebes? E o que acontece? Lá tem adultos, esses adultos
estão a permitir esta situação? Que sociedade, a minha pergunta é, que sociedade é esta que nós estamos a educar? Uma sociedade deturpada, uma sociedade envolvida. Eu estive a ler um texto, só para parafrasear, um texto em 2 de Pedro, se permite passar aqui o texto bíblico, tá, né? Sim. 2 de Pedro 2,19 fala: o que é vencido por alguma coisa do tal se torna escravo, não é? Existem pessoas que já não conseguem dormir se não entrar num pacotinho. Certo. E esses putos, a forma de como estão a consumir o álcool, mano, você não vai acreditar. Os pais não vão conseguir perceber. Aquilo passa de forma despercebida, uma mistura de Coca-Cola com uísque, uma mistura de Coca-Cola com esse tal suposto de best, bananal. É muita coisa. E como é que o pai vai ter um peso diante dessa situação se, na verdade, há essa competitividade depois do consumo do álcool, o pai parece miúdo? Isso é sério. Os putos que estão a me ouvir a partir de agora, vocês sabem que eu estou a falar a verdade. E quando estão nesse processo, não só o álcool, poderíamos também falar sobre o efeito da lhamba, não é? Que também tem sido uma luta muito grande, mas pronto, vamos deixar se calhar esse assunto para... Estamos aqui a falar sobre o efeito do alcoolismo e as suas consequências, não é? E isso depois vem se repercutir de uma forma tão grave que esses miúdos não fazem ideia. Não só os miúdos, como também alguns cotas que consomem de forma exagerada e de forma excessiva. Acho que é esse ponto que nós poderíamos aqui pegar, que é o excesso, que esse desejo, esse exagero, esse descontrole, né? Essa vontade desordenada do consumo que acaba, de certa forma, por não se perceber se realmente estamos a declinar ou não. Só depois as consequências vêm se repercutir. Olha, Afonso, existem pais que fazem o quê? Eu acho melhor que o meu filho não vá lá beber fora, então manda uma grade e senta aí com o filho. E o filho tem quantos anos? Tem 14 anos. Você não acha que esse pai está sendo muito permissivo? O fato de não implica que tem se dito. Agora, o filho tem 14 anos, tem 16 anos, vai consumir em casa. A questão é, a idade permite? Se o pai permite, automaticamente estamos aqui a abrir portas, não é? Abrimos portas sem perceber. Você não quer que teu filho consuma fora, porque pode ser influenciado, que agora é o termo, né? Pode ser influenciado por pessoas diferentes, então, mas você está a legalizar dentro de casa, que depois o desejo vai crescer. Velho, eu já não quero consumir aqui dentro. Velho, aqui eu não estou a sentir a adrenalina que eu preciso. Os meus braços deram muito toque, pai, eu vou embora. Então, aí começa a catástrofe, começa então a grande luta. Como se diz, vamos criar um ambiente. Cria-se o ambiente, esse ambiente. Depois o que vai acontecer? A repercussão é dramática, que depois, se o puto não tiver 50 kwanza para comprar de besta, então o pontapé de saída vai ser vender o comando da televisão de casa, para conseguir os 100 kwanza. Certo. Se não for isso, então vai vender o gravador, qualquer coisa que lhe dê alguma coisa, porque esse puto não quer mais ficar sem dinheiro. Sem dinheiro. Okay. Tem aqui também uma questão que eu queria fazer para ti. Bem, os médicos recomendam sempre uma taça de vinho, não é? Por dia, uma taça de vinho por dia. Então, eu vou fazer, Dionísia, uma taça de vinho por dia. Hoje eu vou tomar uma taça, amanhã uma taça, depois da manhã uma taça. Depois já não vou querer mais uma taça, vou querer já terminar a garrafa, ok? Depois eu entro numa situação que já não consigo ficar sem beber nada por um dia. Como é que você... qual é a explicação que tu dás a isso? Será que esta pessoa está pronta a cair num caminho de dependência de álcool? Está sim. A princípio, eu referi-me agora de um texto bíblico que fala sobre essa questão, não é? Aquilo que nos convence, automaticamente nós nos tornamos escravos dela, não é? E agora há pouco falou sobre essa questão de não conseguir ficar um dia sem consumir o álcool. E esses miúdos, se não mesmo os cotas, já não querem só a taça, uma taça, querem um garrafão todo, querem a garrafa toda, querem um litro todo. Porque então, o médico recomendou. O médico recomendou só um pouquinho, mas o pouquinho dele é uma garrafa toda. E depois não só, acaba a garrafa toda e vem outra garrafa. E só assim vai sentir, não, aqui há a recomendação efetiva do médico. Então é uma situação muito complicada, não é? E preocupante, realmente. Mas pronto, o que leva, ou quais são as causas principais, leva não só os jovens e adolescentes a se tornarem dependentes do álcool? Bom, a princípio, eu não sou apologista de quem fala frustração. Como é que um rapaz de 16 anos vai falar eu consumo por causa da frustração? Uns até alegam, já vi muitos miúdos a dizer não, qual é a frustração da vida, o país não está bom. Quer dizer, o ponto de vista que se refere a isso para estarmos inclinados a uma situação que não se defende a todo custo. Então, não vejo aqui.
Primeiro, poderia dizer aqui que é exatamente a questão do convívio, o meio em que nós estamos, não é? As influências que nós recebemos acabam por nos afetar de forma direta. E não há aqui essa questão de que não fui influenciado a consumir, não. Nasce um desejo dentro de nós, desenfreado, não é? Nasce um desejo entre nós. E essa vontade. E outra questão está na curiosidade por coisas negativas. Né? Nunca consumiu álcool. Lhe falaram, se você provar só um golinho, você vai sentir adrenalina. A questão aqui é esse processo de adrenalina. Todo mundo quer sentir que é o tal, que todo mundo quer sentir que está acima de todos. É um perigo iminente, um perigo. Uma questão mesmo muito complicada. E o álcool acho que dá esse poder do tipo, eu posso, eu devo. O menino pequeno com uma atitude do tipo rei, não é? Dá esse poder, não sei, se sente tão poderoso, não é? Que acaba se enfrentando com pessoas superiores a ele ou a ela. Não só dando esse poder, como também tira-lhe o medo de encarar a realidade das coisas, ou seja, as questões factuais. Para ele vê tudo num ponto de vista transversal, tudo é igual. Tudo é igual. Então a mãe está a chamar, velha, calma aí, você não faz ideia. Pronto, nós não temos assim uma idade tão avançada, mas também não somos tão miúdos. Certo. Noutra hora, quando há um chamado dos nossos pais, aquilo é correr. Uma voz do pai, fulano, Afonso, antes que a frase termine, você já está ali. Já chegaste. Hoje em dia, essa inclinação, esse desrespeito, e eu acompanhei um programa há tempos que foi muito, muito, muito bom, quando se falava sobre o conceito da visão entre os filhos, olharem para os pais, onde se falava desse respeito. E a questão entre a amizade do pai e filho é uma coisa que ou é pai ou você é amigo do filho. E quando somos amigos do filho, automaticamente ele vai te olhar como amigo, e isso não existe. Então, se como pessoas sóbrios, há esse ponto de vista de amizade entre pai. Não quero aqui dizer que não pode haver amizade entre o pai, mas ser amigo, efetivamente, assim, de forma literal do pai e o filho, acaba por colocar aqui uma situação nada muito boa do ponto de vista da autoridade do pai para com o filho. Porque se ele olhar ao pai como um amigo, automaticamente perde-se o medo, e o pai perde a autoridade como o pai, automaticamente não tem como criar ali alguns impasses, né, para evitar situações como essa, excessivas do consumo do álcool. Como é que a família deve se posicionar para ajudar o jovem ou a jovem que está nessa inclinação de dependência ou do consumo exagerado do álcool? A princípio é a conversa, né? É o diálogo. O ponto de vista principal é isso. Agora, existe a diferença entre conversar, né, e ouvir a pessoa falar. O que tem acontecido muitas das vezes é que as famílias não conversam com os filhos, ralham os filhos, gritam com os filhos. Então, aqui, até existem pessoas que não conseguem, não sabem conversar, se posso usar esse termo, não sabem conversar. Porque no processo da conversa acabam discutindo. Então, como é possível nesse processo de reconciliação, no processo de querer trazer os assuntos na mesa de forma, num ambiente saudável, acaba por ser discussão? É porque os pontos de vista estão a ser colocados ou de forma brutal, né? Ou queremos no momento da conversa acusar, porque quando nós vamos falar com alguém mostrando o ponto de vista negativo do que ele está a fazer, nós precisamos ter atenção na questão de que ele é humano, primeira questão. Então vamos primeiro apresentar, né, as consequências e depois vamos apresentar a solução. Nós hoje em dia temos o mau hábito de apenas apresentar as consequências. Nós falamos, você vai ser assim, continua a beber, você vai ser maluco, vai ser burro, você vai ser isso. Então, automaticamente começamos a transmitir de forma direta aquilo que é o negativismo a essa pessoa. Então, como resultado, como consequência, eu saio daquela conversa frustrado. E para me acalmar, outra vez, onde é que eu recaio? No álcool. A velha gritou comigo, o velho falou comigo, o velho me mandou pronto, não dá para passar aqui termos que não dá. Então, E quando ele vai se encontrar com os seus amigos, a questão é essa. E é como? Meu velho me encheu, velho. Meu velho está me enchendo, meu velho não está a entender bem. Só não dei um reto porque é meu velho. Mas qual é a ideia? Não, a ideia é essa, paga só umas 2 birras, só para acalmar esse estresse. Já era. Acalmamos o estresse com aquilo que nós queremos evitar. Logo, acrescentamos o problema e não resolvemos nada. Então, achas que o método mais eficaz seria, em vez de ser apontadores de falhas, ser grandes elogiadores? Elogiadores no ponto de vista do princípio da tática de aconselhamento. Essa é a questão. Porque quando vamos diretamente tocar na ferida, nós não estamos a curar, estamos a reabrir a ferida. Eu já estou mal, eu preciso que você me aconselhe, preciso que você me supere. Por quê? Se eu estou a consumir,
houve uma razão de ter consumido. Existem pessoas que foram pelas influenciadas a beberem, não queriam, mas caíram numa onda. Mas com uma boa conversa, um bom apelo, uma apresentação daquilo que são as consequências futuras que ele pode ter, ele deixa. Mas é uma conversa boa, mãe. Ele deixa. Afinal de contas, quando é que o álcool se torna um problema na vida ou porque nós sabemos que o álcool também destrói. Quando é que ele vai se tornar um problema a ponto de destruir uma família? Quando começamos a entrar nesse consumo excessivo. O consumo descontrolado. A permissão de bebidas dentro de casa. O descontrole no seio familiar. Eu não sei com quem o meu filho anda, onde fica, com quem fica, onde vai. Então, tudo isso caracteriza-se como um grande perigo para essa questão. Então, achas que os pais devem conhecer as amizades dos filhos? Devem sim. Por quê? Eu defendo isso porque queremos conhecer nossos filhos, existem 2 lugares. Na escola, não é? E nos seus ambientes pessoais. Queremos conhecer os nossos filhos na tangente. Devemos conhecer eles. Na escola, naquela descontração toda, você vai ver como é que ele fala, como é que ele grita, porque é aquilo que eu vi a princípio do programa que estavas a dizer, né? Com duplas personalidades. Né? Você vê um filho fora do consumo do álcool, quer dizer, temos aí um santo, um santo. Né? Um filho, a quem diz, é um Betinho, o termo que se usa, né? Os manos ali conhecem. É Betinho, é um filho bom, mas tão logo mexer, tão logo que sai, tão logo que se ausenta automaticamente do seio dos pais, pronto. E nós já vimos isso, temos estado a ver e a ouvir também que existem meninas, essas miúdas, não só miúdas, como também os miúdos agora já levam 2 indumentárias. Aquela mochila não só carrega o que eles querem, mas também como carrega as indumentárias. Para as meninas tem sempre uma saia um pouco mais... que está a faltar tecido. Está a faltar qualquer coisa. Aí o objetivo é só um. O jovem alcoolizado, o jovem ganzado, quando olhar para aquele tecido, ou para aquela pessoa que vestiu, já não vê tecido. Transpassa o seu olhar e olha para aquilo. Então, ali, depois recaímos para as questões das violações também, que é outro caso. Ou seja, o alcoolismo nos remete às várias consequências. A perda da consciência em si, enfraquecimento, dá-nos também cabo da própria imunidade. Quer dizer, há vários fatores que nos levam, né, no ponto de vista negativo, quando temos esse excesso, esse consumo desordenado, descontrolado, né, sobre bebidas alcoólicas. E essas consequências não só prejudicam o indivíduo em questão, mas também a família. Exatamente. E consequências muitas das vezes irreversíveis. Pessoas que depois já não têm como retornar, tornam-se tópicos dependentes do álcool e que depois você, mesmo não consumindo, fica ao pé de alguém que consome, mas não consumir, você vê que até o suor já dá-nos assim, já conseguimos sentir que esse está sob efeito do álcool. Ele até vê, não consumi, mas já se percebe, porque o seu corpo já está banhado, já está batizado com o álcool. E a fragilidade no corpo, a própria musculação, na própria constituição óssea, já não se garante muita coisa. É um perigo iminente. Olha, a quem, vamos supor, eu trabalho de segunda a sábado e quando chega o domingo eu quero relaxar, então quero meter aí uns shots, quero estar naquele ambiente com as amigas, mas só que eu vou exagerar nesse consumo. Mas eu só bebi naquele dia. Num dia da semana, somente naquele dia que eu bebi. Isso também será que me vai prejudicar? Mas podemos abrir porta. Essa é a possibilidade que se garante. Por que só naquele dia? Bom, há quem consome e acusa-se um controle. Nós queremos parabenizar essas pessoas. Mesmo no meio desses putos todos que consomem, essas miúdas, até os cotas que também consomem, alguns deles que ainda apontam aí um princípio sobre o cuidado. Tem alguns princípios, apesar de que alguns exageram, mas outros ainda... Mas aqueles que conseguem, porque feliz é o homem que controla os seus desejos. Não é? Se tem desejo de consumir, tem desejo de fazer alguma coisa, tem que ter também capacidade, né, de colocar um pé. Só que a questão é, se estiveres num ambiente que a questão mesmo é drena, não sei se você vai me garantir o controle, a não ser que seja um expert naquilo que é o controle emocional. Os desejos. Não só mais uma. Essa questão de só mais uma, vai contabilizar uma grade.
Então uma grade vezes 30 dias, pronto. Então o indivíduo já consumiu em menos de 30 dias mais de 60 cervejas, mais de 30 pacotinhos, sem ele perceber. E vemos que nós estamos a cair nessa degradação. Se fazermos as contas de quanto a gente já tem gastado nessas questões, nada... Bom, mas são desejos, vontade de algumas pessoas. Nós criamos, na verdade, o nosso conselho aqui que ponderassem. Que ponderassem. Seria muito bom os putos de menor idade não consumirem mesmo, não consumir, e os que consomem, os cotas, os jovens um pouco mais adultos que consomem, devem consumir de forma mais moderada e controlada. Aqui a questão é essa, consumir de forma controlada. Ao começar, quando eu dei a abertura do podcast, eu lancei aqui o desafio. No teu ponto de vista, beber é pecado, sim ou não? Bem, nós poderíamos ter aqui um teólogo. Um teólogo, teríamos que ter aqui um teólogo para defender essa questão, porque, do meu ponto de vista, pode contrariar, né? Mas eu quero ouvir a tua visão. Bem, se é pecado ou não, não há taxativamente um texto que nos mostre a respeito disso, mas quando me revejo alguma história conforme a mãe de Lamuel vai considerar seu filho, diz que não seria bom os reis beberem bebida forte. Né? Por causa do escândalo, né? Daquilo que pode acontecer, né? Seria bom uma possibilidade de não poderem consumir, porque essa questão do consumo, né? Para pessoas que não têm controle, então se recai automaticamente, nós não manchamos aquilo que é simplesmente nosso, manchamos também aquilo que é de Deus, automaticamente. O escândalo por conta do não controle da bebida, do consumo de bebidas alcoólicas, então vai nessa questão de que depois torna-se escândalo, então torna-se pecado. Olha, sabe por que eu lancei esse desafio tanto aos nossos internautas como também a ti? Porque por vezes tu estás a aconselhar alguém, um adolescente ou jovem, ou mesmo às vezes mais velho, que quer deixar a esposa, quer acabar com o seu casamento que deu no duro só por causa da bebida. E tu vais falar, não faça isso, não vais dar aqueles conselhos e vai dizer, me mostra ainda uma parte da Bíblia que está escrito que beber é pecado. E depois vem com essa, não. O primeiro milagre que Jesus... Foi a transformação. Foi o quê? Eu consegui perceber a ideia, né? E não só uma questão que os casais defendem, a sociedade inclina-se nesse ponto de vista, mas seria muito bom nós olharmos para aquilo que é o contexto da história. Da história, certo. Mais do que tirar uma referência de forma separada e querer colocar para nos defendermos de uma situação como essa que estamos aqui a falar, temos que ver o contexto, não é? Que se refere ao historial e tudo mais, para depois entrarmos nessa questão. Mas o que aqui podemos referir, não é? Em situação como essa, não há necessidade de olharmos e trazermos essa comparação para nos dar a liberdade de consumirmos a ponto de pedirmos depois socorro a alguém para vir nos buscar. Então, como é que fica você que já leu e que a Bíblia não proíbe, né? Que assim pode defender, mas depois de você consumir, precisamos pegar carro de mão para te levar. Então, você perde. Então é nada. Se você quer consumir, vai consumir, mas ao ponto de a bebida pegar a sua consciência, e aí você já está fora daquilo que é o normal. Então é um perigo. Perigo. Olha, também às vezes tem pessoas que dizem depois de beber o dia seguinte ficam mal. A quem, como se diz, né, a ressaca, ficam totalmente ressacados, mas é relativo. Tem outros que não ficam ressacados. E o dia seguinte, de novo. Achas que é melhor analisar a situação daquele que fica ressacado do que aquele que não fica ressacado? Quem mostra mais perigo? O que fica ressacado ou o que não fica ressacado? Do ponto de vista da saúde, teríamos que ficar preocupados com os dois. Particularizando, ficaríamos preocupados com que está ressacado, porque se não comer, então vamos ter óbito. Vamos ter óbito, vai parar uma dia, não tem como. Vai consumir tanto, vamos supor as festas em Luanda, particularmente em Luanda, estive agora há pouco a ver uma atividade que ocorreu aí no Kikagil, bem perto lá do serviço. Eles começam na quinta-feira. Quinta-feira. Quinta, sexta, sábado. Quinta-feira é quimbemba, quinta, sexta, quimbemba, sexta, sábado. E aí eles falam, vamos terminar no domingo. Já não vai sentir mais o corpo dele. Então, depois ali, o ambiente da dança, o amigo, por aí, já não é ele. Já então, não tem... Depois dali é só hospital. Esse hospital não está sentindo mais o corpo. Já não está sentindo mais o corpo. E olha, uma coisa que às vezes também eu noto
é que não importa o nível de festa. Ainda que seja um convívio de 5 ou 4 pessoas, sempre tem bebida. É festa infantil, sempre tem bebida. Todos os ambientes têm bebida. Não achas que isso também acaba, como eu posso dizer, chamar a atenção nas crianças, não é? Em querer saber o que ali tem, por que sempre há isso? Realmente tem, e tem sido uma das portas também para despertar a inocência, né, das crianças, não só da família, daqueles que não consomem. Porque, claro, como eu disse, nós não temos uma idade tão avançada, também não somos tão miúdos, mas conseguimos perceber que, noutra hora, os mais velhos, quando tivessem que realizar uma atividade festiva, né, que vai mobilizar uma parte da família, havia um controle. Hoje em dia as festas já não são vistas do ponto de vista da conversação, porque as festas eram realizadas em função de um objetivo a ser tratado na festa. Se for alambamento, se for não sei o quê, mas os mais velhos tratavam de tudo. E a bebida aparecia em casos excepcionais. Na última hora. Hoje em dia não, antes da festa a primeira é consumir. Porque se não beber não vai conseguir falar no encontro da família. Uma apresentação, um pedido, o tio tem que estar organizado. Vamos esperar o nosso tio, até já o conhece. Não, esse vinho é do tio Zé. 5 de besta. 5 de besta. O mais velho mesmo também, pronto, essa questão da bebida é complicada. O mais velho que vai falar, que vai ser o porta-voz do assunto familiar, ele vem com um casaco. Mas dentro do casaco, os lados opostos dos bolsos, está lá os pacotes da bandeira. Uma conversa, pede um ponto de ordem, como se estivesse a casa de banho, pronto, tipo, não está a beber um compadre, pronto, puxa um. Já era. E já está, vem aí. Bom, onde é que nós estávamos? Pronto, a nossa questão é, vão levar a nossa filha, vão pagar tudo. Já está sob efeito de álcool. E a apreciação que se faz dos mais novos nesse ambiente é perigoso. É perigoso. Porque as pessoas vão questionar. Nós temos dificuldade de informar as pessoas. Sobre essa questão do álcool. Não há uma educação. Eu falo isso de forma aberta. Em Angola não existe uma educação sobre o conceito de bebidas, do consumo de bebidas alcoólicas. Agora há pouco que o governo ficou preocupado, né, quando viu alguns miúdos aí a morrer assim de forma desordenada, né? Essa competição. Depois estavam agora aí a dizer que tem que se fechar as fábricas e essas vendas têm que se criar restrições. E veja no que isso veio dar. Diminuiu o índice, não é? Dessas questões que nós estamos aqui a falar, mas também veio a dificultar os tais vendedores. Na verdade, é uma questão que o governo, não é, ainda deve trabalhar. Deve-se trabalhar. E todos nós, quando falamos do governo do ponto de vista da fiscalização, agora, nós, os tais consumidores, não temos esse controle. Não temos essa capacidade. Esse senhor que está aqui a acompanhar o programa agora, talvez o Cota, também não vai dormir sem beber hoje. Se calhar, não vai conseguir. E aí está o problema. Estamos aqui a falar, mas se fizesse apenas um esforço um esforço só por hoje, faz só aqui um desafio consigo mesmo. Se são 3 grades por dia, por semana, então vamos só beber uma grade. Até coitada da mulher já sabe, assim mesmo que o pai chegar do serviço já sabe. E depois temos sempre um culpado, né? Um vítima nessa situação toda. É o mais novo de 8 anos, se calhar de 12 anos, já sabe, o teu pai já está a chegar, tira já vem na banca, que ele compra já, mamãe, quantos pacotes? Até já sabe o filho. Né? O filho que todos os dias, todas as noites vai à cantina pegar os mesmos pacotinhos, quando chegar em casa, antes dele entrar à porta, sempre pega nos pacotes e o que é que lhe passa a mente? O que é que o pai sente nisso? Nasce a curiosidade e o desejo de querer também experimentar. Dali, está a experimentar. Mais velho, não mandem todos os putos, esses candengues estão a ser vítimas, mais velho. Então estamos aqui a criar uma sociedade. Pronto, se não queremos nos preocupar por nós, vamos nos preocupar com o futuro que vem ali. Não sei se garante, mas ainda é possível. Se trabalharmos todos nós. Se nós todos nos juntarmos, não é? Como se diz, juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. Ditado de alguns. Porque é isso de quando os pais quando mandam as crianças irem comprar bebidas alcoólicas, e às vezes os pais se surpreendem, mas eu acho que isso seria uma chamada de atenção. Dá, se calhar, 2.000 kwanzas e ainda a criança volta com troco. E eu acho que os pais deveriam se questionar por que voltou com troco. Como é que ele já sabe nos sítios onde vendem barato? O problema é o quê? O próprio pai que quer consumir o álcool não quer dar cara. Não quer dar cara. E nós temos o hábito de mandar os filhos ali. Ei, caçula, vem daqui. Não, mãe, vai daí comprar o que é pro teu cota. Ele pega, embarra aquilo, pronto.
esconder, porque o próprio mais velho também tem vergonha de andar com aquilo, então vítimas são os putos. E esses putos que agora há pouco vão comprar, vão ser os futuros que depois vão começar a consumir agora, ele também vai precisar mandar. Como não tem recursos, então nasce o desejo. Tem que mexer para comprar. Precisa experimentar o que é que esse mais velho sente. Porque muitas das vezes é aquilo que falamos. Existem pessoas com capacidade de controlar, né, depois ou antes do efeito do álcool. E esses que não se controlam depois, aí um dos mil se espelha. Então, esse mais velho sempre que consome, está nessa condição. Vou experimentar um dia para também sentir esse desejo, esse gosto que ele tem. Esse gosto, aquela garra que ele sente. Pronto, a questão é, um pacote não é suficiente. Como estavas a dizer, o senhor que vai falar no pedido, normalmente os tios já lhes conhecemos. Você vê, a família tem aqueles poderosos, os que falam, portanto, não sei o que mais. Nem sequer falam. Aquele senhor que passa todos os dias ali com aquele casaco que se calhar não troca todos os dias, lhe pagaram 5 ou 8 de besta, é que vai falar. E a criança está a presenciar isso. E ele vê que, às vezes, também o contrário. Aquele pai que, quando está sério, não fala muito. 3, 4 palavras é o suficiente. Bastou beber. Acabou. Bastou beber. Alteração na emoção é o que mais fala, é o que mais tem opiniões. E aí entra o perigo. E a criança está aí a ver, o adolescente está aí a ver. Aliás, o ambiente em si já se sabe que o maior desejo que se implementa naquele instante é depois da atividade. Todo mundo que está aí fora está ansioso, não? Depois disso tem Sim. Existem festas que até comida deitam fora, mas eu não sei se alguém já viu a deitarem cerveja. Bebida, então, é complicado. Como é que vai deitar bebida? Se tiver alguém a acompanhar esse programa e dizer, não, eu já fui uma atividade em que sobrou várias bebidas e decidimos deitar, porque ninguém... Pronto, pode até acontecer, mas é raro. Não, mas acho que deitar não. Podem guardar para uma outra ocasião, mas deitar é complicado. Tem sempre remanescente nas festas. Não tem como. Remanescente não faltam. Estão ali a acompanhar até o barulho do fino terminar. E aí, esses depois é preciso ligar para alguém da família. Olha, para fulano aqui então, está de hogar. Acabou por beber de forma exagerada e está que nem consegue levantar. Daí é uma vergonha, mas essa vergonha passa-se quando banha-se mais uma vez por um pacote. Estou refeito, estou outra vez de pé. Lamentável. E olha, quando às vezes o jovem ou o adolescente passa por essa situação, foram num ambiente, conviveram, e lá ele não aguentou, umas 5, umas 7, já deu uma recaída, já está nos vômitos e tudo. O dia seguinte é o assunto de conversa entre os amigos, é o assunto de conversa. Então ele vai se fortalecer para amanhã, pelo menos, conseguir terminar a grade. E a conversa desses, na verdade, nesse ambiente, poderia ser num ambiente de reparo e melhoria, ou se não mesmo deixar. Mas não, nasce ali, tal como disse muito bem. Eu espírito da competitividade. Esse gajo não aguenta. Pergunta-lhe, Lourenço. Só 2 ou 3 gajos ficou já aqui. Não, ficou tonto. E quem aparece ali, na juventude, você consegue perceber, e eles até falam assim de boca cheia. Não, você não bebe mais que eu. Não bebe mais que eu, mano. Deixa disso. Só 2, ia ficar ali, nem conseguias ficar de pé. Então, a grande questão que me preocupa, né, diante dessa situação toda, que os próprios mais velhos que poderiam dar exemplo, são os mesmos que estão a cambalear, estão a cair, os mais velhos estão a cair muito. E isso é em todas as esferas. Nós vamos aqui citar, temos estado a acompanhar gente a aparecer nos vídeos, TikTok ali, mais velhos que não conseguem ficar em pé, autoridades estão aí também sobre o efeito do álcool descontrolado. Quer dizer que a preocupação não está taxativamente nos adolescentes nem nos jovens, é de modo geral essa preocupação. Felizes os que não consomem, né? Não aqui querer particularizar, querer baixar as pessoas, mas infelizes são aqueles que bebem de forma descontrolada. E isso faz passar vergonha e acabamos por ter uma sociedade com esse... E as pessoas de fora, nós não precisamos, na verdade, eu sempre tenho dito isso, não precisamos olhar para os outros que estão fora e dizer, não, esse assunto de consumir álcool de forma exagerada, não é aqui, vamos no Brasil, Angola é Angola. Nós somos podemos nos comparar. E acho que se queremos aqui criar uma sociedade nossa, para que os outros olhem para nós de forma a ter um exemplo sobre nós, acho que nós precisamos. E quem vai trazer esse melhoramento é cada cidadão. Acho que nasce aqui essa responsabilidade. Cada ato de um cidadão que cai na rua porque bebeu, aquilo vai se repercutir numa má imagem da Angola. Da Angola, sim. Então esse
é uma questão muito... É aquilo que se diz, né? Uma batata estragada no meio de todas, todas ficam automaticamente afetadas. Yeah. Olha, é aí onde eu queria chegar. Falaste que uma batata no meio das outras. A questão da influência, acho que aqui eu posso colocar a questão da influência. Os amigos, amizade, influencia ou é relativo? As duas coisas, mas influencia sim. Influencia. Poderíamos responder de forma direta que sim, mas também existem ainda aqueles amigos que conseguem se controlar. Porque independentemente de sermos influenciados, é sobretudo o que nós queremos. Podes até me influenciar por alguma coisa, incentivar-me, não, experimenta só, vais gostar, isso é algo básico. Ou então, se não quiser, só por hoje. Só por hoje. Aí o pontapé de saída é ali. Automaticamente é o só por hoje de muitos que virão. E te tornarás um grande consumidor de bebida alcoólica, maior, né, consumidor do que a pessoa que te influenciou. Que te influenciou. Mas acho que se... Prontos, quando alguém vai te dizer bebe isso e tu não queres, se tu beberes é porque já querias. Digo isso a título de exemplo. Eu, pelo menos, eu não tenho problema de conviver com pessoas que consomem. Mas eu não consumo bebidas alcoólicas. Mas eu não tenho problema algum de conviver com essas pessoas. Quando já eu noto que o comportamento deles já está a mudar, eu própria noto já que o comportamento está a mudar, então eu prefiro me retirar. Mas não tenho problema algum de conviver com essas pessoas, estás a perceber? Porque às vezes também, não só olhando no lado negativo, são seres humanos e aqueles estão a conviver, não sei o quê, mas também tem outras pessoas ali que agregam aí pequenos valores aos outros. Tem outro, olá, eu estou a beber. Não segue minha bala. Vais ficar. Estás a ver? Assim parecem palavras miúdas, mas está mesmo a tentar te dizer alguma coisa. E você que tem que ter uma capacidade muito, como dizer, muito rápida de dizer que ele está a tentar me dizer alguma coisa. Não me siga. Estás a perceber? Ou então acho que tipo, pode ser relativo. Ou se calhar você já queria mesmo também. Já querias beber. Questão da curiosidade. Da curiosidade. Da curiosidade. Eu costumo dizer, até para ter amigo, ser seletivo não é pecado. Não é pecado. Pecado no ponto de vista de ser um erro. Né? Eu posso escolher com quem devo andar, porque a amizade deve ser, do ponto de vista proveitosa. Eu devo saber se sou seu amigo, alguma coisa me atrai em você e eu consigo reter alguma coisa educativa, alguma coisa que me faça crescer. Né? Porque hoje em dia, a grande dificuldade, nós queremos ter amigo do ponto de vista de uma margem que atenda aos nossos caprichos. Sim. Nossos caprichos. O meio ambiente influencia e os amigos influenciam de certa forma, mas na verdade quem toma a decisão final somos nós. Somos nós. Nós somos detetores das nossas decisões, ou seja, deram-nos essa capacidade de escolhermos o que vamos fazer, o que queremos fazer, onde queremos fazer e como queremos fazer. Eu posso ser amigo de alguém que consome e ter o poder. Aliás, se eu quiser ser amigo de alguém que consome álcool, eu tenho que ser forte. 3 vezes mais do que ele. Porque com os argumentos dele ele vai me convencer. Por palavra e por prática. É bom, prova. E eu estarei sempre no não posso. É bom, prova. Vai consumir, mas você vai ver. E muitas das vezes o que está a dizer no outro não consome. Ponto de vista da fisionomia, como se diz, está fininho, está magro. E você vê a pessoa que consome, está robusto. Aí comenta, mas vivo bem, mano. Birra faz bem, o termo que se usa. Cerveja, o próprio lúpulo. Então é muita coisa que se refere. Se não tivermos uma capacidade suficiente de contornar isso, eu que quero ser amigo de alguém que consome, então tenho que ter uma capacidade muito grande para conseguir contornar isso e conseguir, de certa forma, minimizar o excesso do consumo dessa pessoa, para que um dia ele olhe para si mesmo e diga assim, eu já bebia tanto, mas o fulano conseguiu fazer com que eu reduzisse, senão mesmo já deixei de beber. Então isso é que nós queremos. Agora, essa questão de ter amigos simplesmente porque isso não funciona. Precisamos ser verdadeiros e simples. Aí entra a questão da aceitação. Há pessoas, né? Por ter medo, às vezes, né? É amigo dele já há muito tempo, não sei o quê. Às vezes aquela pessoa tem poder financeiro, mas tem essas práticas. Então, para ser aceito, olha, não encara os problemas muito a sério. Manda umas para dentro. Os problemas, né, para levar muito a sério. Então, esse indivíduo cai. Não tem como não cair, porque, tal como eu disse, ele fala por teoria e por prática. Ele está a falar e também está a fazer.
E depois de tudo isso, eu vou te dar um combo para você pegar táxi. Você não vai a pé, você está comigo. Já viste? Só para começar, pega nesses 5 pau, põe no bolso. Yeah. Depois manda só 2 birras, meu brado aqui vai ser batizado. Sim. Ah, não, eu não faço isso. Não se preocupa. Eu vou te levar em casa. Tá vendo? Vou O te levar em ambiente casa. está preparado. Fica calmo. Dá só uma birra aqui no meu brado. Uhum. Pronto. Epa, tá fecha então, mano. Mas é só uma. Oh. E acha que eu vou te dar 2? Você vai começar agora. Se quiseres, eu tenho um combo. Então, E existe muito pagante de bebidas alcoólicas do que, às vezes, uma gasosa. Uma gasosa. Queres beber o quê? Gasosa? Não. Se fosse cerveja, ia pagar. Você vai estragar E você está com dinheiro. aquela sede. Você vai estragar Satanás é meu combo. sujo. Você vai tragar meu combo, meu pô. Essa a conversa. Se fosse cerveja, ia pagar. Não, desculpa lá, mas você é meu brada, mas pô, cerveja que gasosa. Não, não faz isso. Pô, não, desculpa lá, mano. Se for gasosa, compra com o teu combo. Não faz isso. Estás a ver? É assim que acontece. Parece brincadeira, mesmo assim que acontece. Para não perder o tal amigo que tem, qual é a ideia? Não faz isso comigo. Não, você sabe que eu te ajudo, mas dessa você não passa, mano. Então, 2 anos de amizade, como é? Nenhuma birra. Eu sei que você tem. Quer dizer, essas pessoas não respeitam os princípios morais. O último livro que eu estava a ver do João Condogente falava sobre crise e resgate de valores morais e cívico. Nas páginas 23 e 24 falava sobre os perigos do alcoolismo. E automaticamente nós entramos no mundo do álcool de forma sem percebermos, assim, minuciosa. Começamos por coisas pequenas, acompanhamos amigos. Os que me acompanham agora, os que me conhecem sabem, lá na banda, no Mundial, tem muitos bradas meus, fumam lhamba, bebem, mas é beber mesmo. Mas eu gosto de todos eles. Independentemente do que eles fazem, são seres humanos, são meus amigos, são meus companheiros. O meu desejo é que um dia deixem de beber. Deixem de beber. Não quero aqui condicionar, se calhar, do ponto de vista, não, ele que não consome, porque a teoria é essa. Não, você não consome, mas a vida é igual. A questão não é. Sim, certo. As consequências